Bom dia, ouvinte do Corajosamente. Eu sou o Demauro, estou aqui com essa pessoa maravilhosa Cintia Cruz. e estamos mais uma vez aqui. Vou até trazer o microfone mais perto para falar de um tema maravilhoso e um tema que vai causar polêmica. Então, talvez você tenha que mandar esse podcast para o seu chefe, que vamos falar sobre o trabalho remoto e trabalho presencial. O que são as verdades do que está acontecendo no mundo? Quais são as mentiras que estão nos contando? E vamos falar muito de micromanagement, vamos falar muito da pessoa insegura, que não consegue que as pessoas trabalhem de longe. E como Cintia falou no episódio anterior sobre mudança de carreira, tirem as crianças da sala, porque tem que ser muito adulto para ouvir as verdades que a gente vai dizer aqui. E é isso, Cintia. Estou com muito sangue nos olhos e vamos lá. Gente, esse é o conflito do século, né? Assim, de a gente passou do vacina versus cloroquina, a gente passou do e agora a gente está no presencial versus remoto. É CEO falando asneira em redes sociais, é CEO defendendo que trabalho remoto não serve para nada, que enfim, gente, quem tá no Brasil em 2024, primeiro para o segundo semestre, tem visto coisas horripilantes em relação a CEOs e donos de empresas e gente falando sobre isso. E é uma discussão, sim, que eu tenho visto assim muito essa lógica assim de quem é dono de empresa, de indústria e tal, defendendo a volta para o presencial a qualquer custo e tal, e como os próprios trabalhadores têm se defendido e resistido. Então, né, a Amazon, tem um monte de empresa que está meio que forçando mesmo, né, a Microsoft e tal. Acho que é a Microsoft, eu tô tentando lembrar, foi você que me falou, né, que tem uma que até tirou o bônus das pessoas que estão trabalhando em híbrido e tal. Então, assim, gente, tá rolando uma guerra mesmo, assim, uma pressão de todos os lados, e a gente quer conversar sobre isso. Exatamente. A maioria das empresas de grande porte mudaram já para presencial. Teve a Dell, se eu não me engano, que ela propôs que você pode continuar remoto, mas não vai ter promoção para quem for remoto. Então é tipo, qual é o benefício de você continuar remoto se não vai ter promoção? Depois a gente coloca os links na descrição também para essas informações. E são muitos pontos que acontecem nisso, né? Acho que tem o ponto do mercado, o ponto financeiro, sobre investimento, sobre tudo mais, que a gente pode cobrir mais para frente, mas eu acho que o principal é sobre o medo que as empresas têm que as pessoas não vão produzir no remoto ou que elas produzem menos. Esse é o principal, que é, entre muitas aspas, comprovado cientificamente que as pessoas produzem menos quando estão em casa ou quando não tem um chefe na sua orelha ali te forçando a produzir. Se você tem que trabalhar das 9 às 6, você tem que estar no computador produzindo das 9 às 6 ou num lugar ali produzindo das 9 às 6. Claro que existem alguns tipos de trabalho, como médico, enfermeiro, bombeiro, onde você não vai poder trabalhar remoto. Você, na maior parte, tem que estar num ambiente ali, num hospital ou num prédio e tudo mais. Mas outras profissões, como tecnologia, como, entre outras coisas, trabalho em escritório, em finanças, você tem um computador, você passa o dia no computador, ou você trabalha no celular, mesmo telemarketing, é algo que pode acontecer de casa, você pode trabalhar de casa e tudo mais. E esse ponto do ter que ficar 9 horas, 8 horas no computador ali produzindo o tempo todo, é uma das coisas que eu vejo que é a maior falta de noção das pessoas. De achar que se você está no computador das 9 às 6, você está produzindo das 9 às 6, aonde as pessoas não estão. Você não está produzindo 100% do tempo. E quanto mais sênior você vira na sua área, na sua carreira, menos horas você precisa para produzir muito. E isso é uma coisa que as pessoas demoram para entender e demoram para aceitar. Que uma pessoa com mais experiência, ela faz em 3, 4 horas o que uma outra pessoa vai precisar de 8, 10 horas para fazer. E isso é parte da senioridade. E muita gente vai dizer, se eu estou contratando um sênior, eu espero que ele produza, então, o dobro de uma outra pessoa. Porque ele vai trabalhar 8 horas por dia. Tipo, ele vai produzir o dobro da outra pessoa e ele não vai trabalhar 8 horas por dia. Aceite que as pessoas não vão trabalhar 100% do tempo. Elas vão trabalhar em porcentagem. Em porcentagem, por quê? Se você trabalhar 100 horas, 100% do tempo, você vai ter um burnout e vai morrer logo logo. É isso que acontece. E até uma coisa que tem essa sensação, né? Tem gente que adora ficar ocupada 100% do tempo. Que você sai de uma reunião, vai para outra reunião, e aí você tem essa imagem que você sente, que você transmite, que você está ocupado 100% do tempo, e tá busy, ocupado e ocupado. Eu tenho duas coisas para dizer disso. Que uma é, ou você está sendo explorado
e você vai ter um burnout logo, logo, porque você não pode trabalhar 100% do tempo. Ou você é péssimo em gerenciar o seu tempo, gerenciar suas tarefas e delegar para os outros, e é por isso que você está ocupado 100% do tempo. E se você é manager e você está ocupado 100% do tempo, possivelmente é a segunda. Você não consegue organizar suas coisas, não consegue pedir ajuda, delegar para as outras pessoas. E é importante olhar para isso, é importante parar e entender tudo o que está acontecendo, o que você está fazendo, porque não é saudável você achar que tem que ficar ocupado tanto tempo assim. O importante é a entrega, é isso que a gente trabalha. A gente trabalha com entregas, com timeline, com prazos e tudo mais. E isso é a parte mais importante do trabalho e o que a gente entende. E isso vai acontecer tanto no escritório quanto você estando em casa. O importante é você estar produzindo, o importante é você estar entregando. E a organização, que eu quero falar um pouco mais para frente, do trabalhar remoto, você precisa de uma organização muito maior. Trabalhar no escritório, a organização não precisa ser tão grande assim, entre muitas aspas, né? Porque se você consegue ter a organização do remoto e você tem escritório, você tem híbrido, a produção é igual, a produção continua sendo muito eficiente. Primeiro, antes de falar, né, do quanto faz bem, faz mal e tal, a gente sabe já, por pesquisa, pelo que a neurociência avançou e tudo isso, que o cérebro e a capacidade de concentração do cérebro, ela tem diminuído assim, nas últimas décadas, né, por conta das notificações, interferências, tudo que a gente recebe. Então, era de 2 horas, caiu para que era 120 minutos, né? Caiu para 90. Acho que nas últimas pesquisas que eu vi tá até menos e tal. Então, a gente realmente, a não ser que você tenha algum tipo de hiperfoco e tal, você ficar 5 horas dedicado a uma coisa só, totalmente atento àquilo, concentrado naquilo, executando aquilo, não é possível, assim, o seu cérebro não, chega uma hora que ele não absorve mais, que ele não consegue. Então, se você vai precisar ter esses tempinhos de dispersão. Por isso que a técnica Pomodoro funciona tanto, as pessoas gostam tanto, porque você meio que força o seu cérebro a se concentrar naquele tempo e depois ter o tempinho ali, né, de dissipar, que é aquele lance de convergir e divergir, né? O que que eu percebo dos meus pacientes que praticamente todos trabalham ou totalmente remoto ou um híbrido que fica mais em casa do que na empresa, né? Eu acho que eu não tenho, não, eu tenho, acho que um paciente que é meio que forçado a trabalhar presencialmente, tem só, mas ainda assim é híbrido porque ele tem um dia em casa. E aí, o que que acontece quando a pessoa ela consegue ter esse trabalho híbrido, né? O que que eu percebo? Que ela usa esse tempo em que ela não está mais conseguindo se concentrar para fazer alguma coisa útil na casa dela. Então, ai, nossa, tô de saco cheio dessa planilha, vou já botar a roupa para lavar e depois volta. Ou vou ficar um pouco ali na varanda, tomar meu café, faço um café novinho, volto, tal, enfim, né? Mas o dia da casa, as coisas da casa que ela precisa fazer, vai saindo também. Então, quando ela chega no final do dia, ela fez o trabalho dela e fez as coisinhas pequenas da rotina dela. Então, aquelas horas restantes do dia que ela tem não vão estar sendo ocupadas só com, nossa, agora eu tenho 1 tonelada de louça para lavar, ainda tenho roupa para pôr na máquina, ainda tenho a comida que eu tenho que fazer do zero, porque, né, tá. Ela consegue descansar mais, ela consegue ter o tempo da terapia, ela consegue jantar com calma, ela consegue estudar o negócio que ela queria e tal. E não porque ela não trabalhou o dia inteiro e só fez as coisas da casa, como eu já vi, tem uma empresária famosa aqui no Brasil que estava falando isso esses dias numa entrevista, enfim, que também foi bem caótico. É, ela estava falando que, mas você está usando o tempo da empresa para fazer as suas coisas. E a empresa paga por esse seu tempo, você ganha por hora. Isso não está certo. E aí isso gerou uma discussão sobre essa coisa do quanto a empresa é dona ou não das suas horas. Faz sentido ainda falar sobre esse lance de ser dono da sua hora? Faz sentido ainda pagar por hora? Ao invés e não pagar por entrega, enfim, tem um monte de coisa que a gente precisa pensar, porque as pessoas mudaram, gente. Depois de ficar 2, 3 anos em pandemia, trancada em casa e vendo o que que você podia produzir, o que você não conseguia produzir, o que te fazia bem, o que te fazia mal, mudou e o jeito de pagar, de contratar, o jeito de exigir coisas de quem trabalha com você também está mudando, né? Isso é maravilhoso de pensar, assim, tipo, porque a gente está passando por uma mudança que foi acelerada, né? O trabalho remoto já é algo que, se a gente for ver, é algo que vai caminhar.
Você vê que tem um porteiro digital, onde o porteiro fica numa central e atinge vários prédios, onde isso tudo ia ser daqui 10, 15 anos, e por causa do Covid, muita coisa foi acelerada, porque a gente teve que trabalhar remoto, então as empresas já sabiam que poderiam mudar para remoto, só que não tinham por que investir, elas já ganham muito dinheiro, é algo que você tem que aprender, tem que ensinar as pessoas e mudar o status e tudo mais. E tem uma notícia, que eu vou ver até se eu encontro para linkar aqui na descrição, que é um jornal de 1900 e vai bolinha, lá no começo de 1900, que mostrava a notícia e falava assim, mais ou menos, que o governo estava passando uma lei que ia acabar com a sociedade porque eles estavam proibindo as crianças de trabalhar 12 horas por dia. O governo estava proibindo as crianças de trabalhar 12 A horas por economia vai dia quebrar, a e a economia vai economia quebrar. ia quebrar por causa disso, porque a criança tinha que passar mais tempo na escola. Eles ficavam diminuindo, não estavam proibindo 100%. Estavam diminuindo a carga horária das crianças de trabalhar nas fábricas e a notícia era que a economia ia quebrar. E hoje, imagina a gente pensar que a criança tem que produzir numa fábrica 12 horas por dia, sem nenhum ser humano a gente aceita mais que tem que trabalhar 12 horas por dia. E claro, ainda existem locais onde crianças trabalham, infelizmente, pessoas trabalham mais do que 12 horas. Mas isso são coisas que não são mais aceitas no status quo, não, no que, na parte da cultura. E o trabalho remoto, barra como as nossas horas são vendidas, é uma discussão que é muito maravilhosa de se ter, porque ela entra no ponto que é justamente a gente trabalha por produção, não é pela produção da hora, porque a gente vem dessa mudança da fábrica, onde você entrava às 9 da manhã, você saía às 6, 7 da noite, e você produzia tantas peças e tantas coisas e tanto funcionava. Hoje, como a gente tem uma vida mais prática e tudo pode ser flexibilizado, você consegue produzir a mesma coisa lavando sua roupa durante o dia, você consegue tomar banho, você consegue buscar a criança na escola, você consegue fazer o almoço, porque você não precisa produzir das 9 às 6. Você pode entrar mais cedo. Você pode ter um período maior de breaks durante o dia. Como as pessoas já fazem isso. As pessoas não produzem 100% do tempo, como a gente falou lá no começo. E Era isso entender. era nisso que eu queria chegar. Quando a pessoa está no trabalho presencial, ela não consegue se concentrar. Ela não consegue ficar 8 horas com a cara lá no computador. E aí, essa quebra dela é como? Conversando com outra pessoa, e às vezes atrapalha a concentração da pessoa que está junto, porque o reloginho da concentração de vocês não funciona igual, né? Então, o nível de interrupção no trabalho presencial é uma coisa que adoece as pessoas e que atrapalha muito, e que, enfim, que é algo super sério a ser discutido, tem políticas e políticas sobre isso. Aí o que que ela vai fazer? Ela come, ela vai consumir açúcar, porque é o que ela tem acesso. Então ela tá lá, que saco, eu não quero ficar aqui, ela vai lá pro café, aí ela toma mais café do que ela deveria, ela come mais do que ela deveria, ela atrapalha o coleguinha, é, ou a pessoa que trabalha com ela. Então, essas pausas no trabalho presencial é muito mais difícil de fazer, de acontecer, porque você tem que estar lá na empresa, você não pode ficar saindo, você é mal visto, se você fica. Enfim, né? Tem várias questões ali que acontecem no presencial. Eu trouxe alguns dados também, deixa eu pegar aqui que eu queria falar sobre isso, como que as pessoas sentem, como que elas foram sentindo nesse tempo desde a pandemia. Então, em 2022, que era aquele, as pessoas começando a voltar, né, e tal, eles fizeram uma pesquisa, acho que foi só 2.000 participantes. Eu peguei no portal Terra essa informação. E naquela época, essa pesquisa que foi pequena, 2.000 pessoas só, né, dos 32% dos trabalhadores que se sentem afetados pelo trabalho, né, pela a saúde afetada pelo trabalho, 50% dessa galera estava no presencial e só 21% estava no híbrido ou no trabalho, no home office, né? Então, as pessoas já estavam começando a relacionar questões de saúde mental e emocional com a coisa do trabalho presencial, porque elas vinham de uma dinâmica de home office, né? E aí tiveram que mudar. Em 2022 ainda, a Forbes divulgou uma pesquisa com 10.000 participantes que estavam no híbrido, que mostrou que esse modelo de trabalho, que o modelo de trabalho totalmente presencial estava atrelado à pontuação baixa de experiência do colaborador. Então, a galera já, né, totalmente presencial já não queria e tal. E em 2023, o estudo realizado por uma empresa, enfim, grande de RH e tal, também traz essa informação, que 55% dos entrevistados afirmam ter mais tempo para família e amigos no híbrido,
52% tem mais tempo para atividade física e 67% para caminhada. Ou seja, eles sentem que quando eles estão no trabalho híbrido, a vida pessoal e a profissional fica mais equilibrada, porque eles conseguem fazer atividade física, estar mais com a família, se dedicar para outras coisas. E o lance do tempo que as pessoas perdem para ir e voltar do trabalho aparece muito nas pesquisas também. Porque dependendo do lugar que você mora, né, numa grande cidade e tal, são 3 horas. E não é que você perde 3 horas e ok. Não, são 3 horas que deixam você exausto, desgastado, nervoso, porque é o transporte cheio e você tem que estar lá atento, vai que rouba sua carteira, vai que não sei o quê, né? Então, tem, é, transporte público gera um nível de estresse também, que não é só o tempo que a pessoa perde, mas a energia que ela perde com aquilo. Então, trabalhou até às 6, chegou em casa às 7h30, 8 horas da noite, a pessoa está exausta, exausta. Ela não tem energia para estudar, para fazer as coisas da casa, para. Ela vai cair no sofá e pronto. É uma coisa que você pensa, são todos os dias, né? Porque se você tem que ir, você está perdendo 3 horas por dia, são muitas horas por semana que você está, por mês é muita coisa. E você fica exausto. Esse movimento das pessoas quererem um híbrido barra remoto é muito por causa disso. Você tem vida, você tem filho, você tem que buscar filho na escola, você tem que levar, você talvez divide a guarda com outros pais e tudo mais, e tipo, a gente já entrou num momento onde a gente entende que é isso que é um benefício. E não é nem um benefício, nem esse termo não é. É parte do trabalho você poder ter esse horário flexível, de você não precisar fazer ter um transporte de 3 horas por dia ou 2 horas por dia perdido, porque você tem que ir num escritório para fazer o mesmo serviço que você vai fazer na sua casa. E quando você trabalha ainda com pessoas de outro país, você vai chegar no escritório, você vai abrir o computador, vai entrar numa ligação online, vai ficar o dia inteiro em ligação online com pessoas de outros países, sendo que você podia fazer isso na sua casa. O Você tá lá sentido na sua disso? casa com uma roupa quentinha, de pantufa e felizinho com o seu chazinho preferido. Exatamente, É, quentinho ali com seus gatos, seus cachorros, criança, e é isso. E você está produzindo. Vejo que eu tive muita sorte quando eu estava trabalhando numa empresa, quando começou a pandemia, que já tinha um treinamento de remoto. E quando começou a pandemia, eles incentivaram, eles intensivaram. intensificaram, Muito obrigado, Cintia. intensificaram. Isso. Fizeram muito mais ainda. Teve treinamento para todo mundo, obrigatório, de como performar remoto. Esse era o principal. Por quê? Ninguém sabe trabalhar remoto. A gente sabe trabalhar presencial. Por que que a gente sabe trabalhar presencial? Porque você vai num local, uma pessoa lá vai pegar a sua mão e vai te ensinar como trabalhar. E aí E você vai vai ficar entender meio como te funciona. vigiando. Vai ficar te vigiando, meio não, vai ficar te vigiando. E aí, depois, quando você vai para outra empresa, é igual a monogamia. Já tem as regras ali. Parece que você já nasceu com aquelas regras. Você já sabe como funciona trabalhar no local presencial. No trabalhar no remoto, você esquece, porque você precisa de uma forma diferente de eficiência para trabalhar remoto. E o que foi muito bom nisso, né, nessa empresa, que foi, por exemplo, uma das coisas que a gente teve no treinamento, que era qualquer reunião que você marcar no calendário de alguém, você tem que colocar um documento explicando pelo menos umas 3 ou 4 linhas para que que serve aquela reunião. Por que que a gente está se reunindo ali? E aí, quando a gente chega na reunião, quem é muito organizado já vai ter lido aquele documento, quem não é muito organizado vai ler no começo e vai entender por que que aquela reunião existe e você utiliza aquele documento para colocar as informações daquela reunião, para colocar as ações e depois você tem aquilo registrado, onde qualquer pessoa dentro daquela reunião pode acessar aquele documento e ler. Então você aprende a produzir esse documento e as outras pessoas aprendem a consumir esse documento. E você consegue até ter uma conversa depois naquele mesmo documento sem precisar de outra reunião. Você expande aquilo. Quando eu saí dessa empresa e fui para outra empresa que tinha modelo híbrido, que tinha passado pela mesma coisa na pandemia e não teve treinamento nenhum nesse lado, eu só pensava, meu Deus do céu, se vocês aqui no presencial não conseguem se organizar, eu não consigo nem imaginar como é que foi no remoto. E é por isso que a empresa acha que o remoto não dá certo, porque a gente precisa treinar todas as pessoas da mesma maneira de criação de documento, não precisa trabalhar todo mundo igual, mas em eficiência de como funciona o trabalho remoto. Tem empresas, que eu vou deixar até o link aqui, que chama GitLab. A GitLab é um exemplo do melhor forma de trabalho remoto, por quê?
tudo que eles fazem é documentado e 80% eles publicam na internet, porque eles querem ensinar as empresas. Então, essa documentação eles ensinam, esse mesmo template que eu falei para reunião, tem lá no site deles. Eles ensinam para que usar isso, qual é o benefício. Eles mostram estudos daquilo, como que beneficia. Eles mostram como você deve fazer as reuniões. E não é a parte de micromanagement, que é você deve fazer dessa maneira. Não. O trabalho remoto exige que coisas sejam feitas de formas diferentes, porque a forma antiga não vai dar certo no trabalho remoto. Você não tem como ir na mesa de alguém e perguntar um negócio. E quando você pergunta só para uma pessoa, você está impedindo que outras pessoas tenham acesso àquela mesma informação. E quando você pergunta num canal público, aquela informação fica pública para outras pessoas verem. Quando você contrata pessoas novas, você tem que ensinar como que funciona isso dentro da empresa. As empresas, antes do Covid, um dos maiores problemas era a comunicação. As pessoas não sabiam o que estava acontecendo dentro da empresa e não sabiam o que ia acontecer no futuro. Se as pessoas não conseguem nem entender o que está acontecendo dentro da empresa, como é que eles vão trabalhar remoto? Não vão trabalhar remoto. E o problema não é das pessoas, o problema é da empresa. O problema é da gestão que não está treinando, não está sendo treinado e não está tendo essa visão de que você precisa mudar o jeito de trabalhar para trabalhar remoto barra híbrido. E essa mudança não é uma mudança dolorosa, porque quando você aprende, a Amazon foi uma das primeiras que criou esse documento de você colocar na reunião. Eles até pedem que seja mais completo, porque eles dizem que quando você está criando esse documento, você consegue mastigar o problema que você está tendo e o criar o E documento talvez já nem te ajuda. marcar. O criar o Talvez documento nem talvez já marque, te né? ajude. Exato. Fala, E é um não, já processo que resolve. você pensa, é doloroso para você aprender no começo, porque a gente não sabe. E é o mesmo quando você começa a trabalhar. É doloroso começar a trabalhar, porque você não tem um senso comum. E isso faz parte. E quando você consegue trabalhar dessa maneira, você agiliza o seu trabalho e você aumenta a sua produtividade, o Mas, que impede o seu burnout. Você não precisa produzir 100% do tempo, que você está produzindo muito mais com muito menos. Bruno, as pessoas esquecem que no presencial, que antes da pandemia e tal, elas sempre tiveram um desrespeito absurdo com o tempo e com a atenção do outro. Sempre tiveram. Então, assim, quando você é forçado a. Porque aí era fácil, né? Você estava ali trabalhando, principalmente, cara, enfim, eu fiz consultoria por anos antes da pandemia, e o que a gente mais recebia de reclamação era isso. Você tá lá concentrado trabalhando. O seu gestor dá uns 5 minutos nele, ele chama a equipe inteira para a sala de reunião, você para o que você está fazendo, você quebra a sua capacidade ali, né? O seu fluxo. Aí você vai para a reunião que você não sabe nem o que que é. Aí senta todo mundo lá e fica 2 horas lá. Cara, um desrespeito com a atenção, com o tempo, com a concentração do outro, e que a gestão fazia tranquilamente. E eu escuto até hoje gestor falar isso. Pô, não posso nem falar com a minha equipe, não posso nem não sei o que lá, porque, meu filho, não pode. E não é que não pode, você não pode, você tem que respeitar as pessoas, respeitar fluxo de produção, concentração e tal, porque é isso, cada reunião que você faz, dependendo da área que você tá, você faz 7 reuniões por dia. Isso é assim, incabível um negócio desse. Não tem como você produzir qualquer coisa estando em 7 reuniões no mesmo dia. Não tem como, gente. Ou pior ainda, assim, que você acabou de me lembrar um gatilho aqui. O gestor muda a reunião 5 minutos antes de a reunião começar, ou a reunião começa, o gestor não entra e manda mensagem falando: ah, não vou poder entrar. Desrespeito inimaginável, porque você está programando. Você sabe que você tem uma reunião às 3, você vai se programar de fazer as coisas até às 3, porque às 3 você vai entrar naquela reunião. Chega 5 minutos antes, a pessoa desmarca, tipo. Você já sabia no começo do seu dia que você não ia poder fazer aquela reunião. Vamos ser sinceros. Você não chega ali 5 minutos antes. A não ser que aconteça uma vez, 2 vezes por ano. Quando acontece todos os meses, é uma falha sua, Tem como alguma ser coisa errada. humano, e um desrespeito seu como ser humano de ficar mudando e desrespeitando as pessoas, porque isso é um desrespeito com as pessoas com quem você trabalha. É isso que você tem que ver esse ponto. E isso quebra a eficiência do trabalho. Quebra por quê? Porque se eu me programei às 3 estar nessa reunião, eu não me programei fazer outra coisa. E aí, quando você cancela, você me frustra, porque você frustra a pessoa com o desrespeito. E não adianta a pessoa falar que tá tudo bem, a gente fala por educação, não tá tudo bem, é um desrespeito, porque isso acontece com frequência, a não ser que seja raro. E quando eu não tenho aquela reunião, eu já sei que eu vou fazer outras coisas com aquele horário. E aí o meu cérebro já tá fazendo, porque durante o dia eu já vou saber mais ou menos o quanto eu vou produzir. E essa coisa do chamar para reunião, marca a reunião agora. Tipo, daqui a 5 minutos vamos numa reunião. Também quebra isso. As pessoas não É. precisam resolver as coisas com tanta urgência, assim. As coisas não acontecem. E isso é um ponto que eu queria trazer aqui também, que é um dos problemas que a gente tem como ser humano é o planejamento. A maioria das pessoas não consegue se planejar direito. E isso é uma coisa do nosso cérebro. Tá tudo bem, não se puna tanto.
Porque o nosso cérebro não consegue planejar a longo prazo e fazer pequenas quebras. A gente não foi ensinado a isso. E se tem alguém no seu time, que você trabalha com alguém, algum amigo que sabe fazer isso, pede ajuda, porque essa pessoa já conseguiu matar ali essa parte de como quebrar as coisas, como entender o que que é prioridade, o que que não é prioridade, porque muita gente trabalha com tudo é prioridade e assim não funcionam as coisas. Então é importante você pedir ajuda, porque é isso, a gente não consegue pensar num longo prazo, você planeja o dia todo e aí outras coisas acontecem e tudo mais, e aquele firefighter, né, que é apagar incêndio o tempo todo, e não é uma coisa saudável, tá faltando planejamento, tá faltando colocar energia ali, sentar, conversar com as pessoas. As pessoas sabem como resolver o problema, elas estão ali dispostas. Muita parte a liderança não está ouvindo, não está perguntando, na maior parte não está ouvindo, porque sempre vai ter alguém ali falando, isso aqui não está legal, a gente precisa melhorar isso. E as pessoas vão levando com a barriga, vai falando que está tudo bem e não tá, não funciona de uma forma saudável. E eu vejo, assim, refletido na saúde mesmo, né, mental e emocional das pessoas, pelos meus pacientes e tal, o quanto essas empresas grandes que têm esses treinamentos e que parece que já tem na cultura esse cuidado com o tempo do outro, como as coisas são mais organizadas. Então, vai ter um workout, sei lá, vamos, não sei para que país focar, juntar a equipe para trabalhar em tal coisa. Não é aquela angústia como é aqui no Brasil, que tipo, eu odeio ficar, né? Aqui no Brasil, mas enfim, é que eu tô falando de multinacionais, assim, né? Não, também não tem no Brasil, né? Mas as pessoas vão para esses eventos, tal, parece que já mais preparadas, organizadas, sabendo o que vai acontecer, por que que vai acontecer, o que que tem que levar pronto, como que tem que sair de lá. Eu sinto, assim, que não só as empresas brasileiras, né? Mas as empresas que não olham com carinho para essa educação do tempo, do online, de tudo isso, como isso adoece, porque você está sempre sendo interrompido, atrapalhado, não sabe o que esperar, a sensação de perder tempo. E o burnout, ele vem muito desse lugar de você sentir que tem muita coisa para fazer e que você não tem controle nenhum sobre aquilo. Sabe, parece que tem algo desmoronando em cima de você e que não tem nada para fazer. Tipo um incêndio mesmo, né? Assim, eu tô aqui no meio e eu tô com um copinho de água jogando cada hora num cantinho e eu tô ficando asfixiada aqui e é isso, só me deram um copinho de água. É essa sensação que a pessoa fica e junta com a questão da falta de sentir que pode controlar e resolver isso, a pessoa adoece. Por outro lado, existem pessoas que funcionam sim melhor no presencial, assim, que precisam, e eu acho que isso é uma coisa que a gente tem que separar também, né? Tem gente que funciona melhor, não quer dizer que o regime é melhor. Em presencial é perfeito, porque para você funciona, né? Mas eu sinto assim que essa estrutura de fora, ter que sair de casa, estar num ambiente diferente, ver pessoas e tal, para algumas pessoas isso é muito importante, assim. Isso muda o dia delas, ou elas precisam disso, faz diferença. Às vezes não é nem porque eu converso com um monte de gente, mas estar no meio de outras pessoas no ambiente de trabalho é importante. Então, por isso que eu acho que o híbrido, quando ele é feito de um jeito que não é tão impositivo, né? Porque tem umas empresas que, pelo amor de Deus, né? Tá um negócio surreal, assim, é. Quando isso é feito de um jeito legal, eu acho que as pessoas também se beneficiam. Então, esse é um lado. E tem um lado também que eu percebi que a pandemia trouxe, é que as pessoas começaram a calcular e a enxergar o custo que tem trabalhar presencialmente custo assim financeiro mesmo. Você gasta para ir, você gasta para comer. A comida lá não é tão boa e é mais cara. A roupa que você tem que comprar para ir para o trabalho tem um custo ali financeiro, de energia, de tempo que quando a gente estava no fluxo lá e só tinha esse jeito de trabalhar, a gente nunca parou para pensar com tanta clareza que a gente às vezes estava pagando para trabalhar, né? Com a pandemia, a gente, essa conta aí não tá legal, não. Não tô É, é, gostando. é difícil calcular muitas coisas, né? Porque tem muitas. Essa mudança que a gente está vivendo, e é isso, não tem volta mais, não tem como 100% no escritório. As empresas estão tentando, mas
Eu não acho que isso é algo que vai dar certo, porque outras empresas continuam com o benefício do híbrido barra remoto e as pessoas vão preferir, elas vão ganhar menos para trabalhar assim. E é isso, é parte da evolução do ser humano, colocar tudo isso dessa tradução. Como assim eu tenho uma opção? Quando você não tem opção, é isso. Mas um dos argumentos é os restaurantes das zonas onde as pessoas vão trabalhar vão acabar fechando ou diminuindo o quadro de funcionários, porque as pessoas não estão Hum. indo para o escritório, então ali vai ter menos restaurante, tipo, muita coisa é afetada com essa mudança do híbrido barra remoto, porque o 100% presencial e tudo mais. E são coisas que a gente não tem como calcular tudo, não tem como entender tudo. É uma parte que é só realmente vivendo e entendendo como isso vai funcionar. E uma dos principais pontos, eu concordo que o híbrido é uma opção boa. O híbrido é algo que eu gosto, não um híbrido impositivo, onde te obriga aí, tipo, você tem que ir na segunda, terça e quarta. É melhor quando você tem essa variação de tipo, vem 2 vezes por semana, você escolhe o dia que você quer vir, porque para mim isso funciona melhor. Mas é muito bom quando a empresa tem as duas opções, que é, se quiser vir para o escritório, vem, se não quiser vir para o escritório, não vem. E aí, quem quer vir para o escritório acaba ajeitando os dias que vem, as pessoas se organizam. Deixem elas livres, porque elas sabem se organizar. Quem gosta de ver ser humano vai se organizar e vai ver ser humano. Quem não gosta de ver ser humano vai ficar em casa trabalhando e vai ficar tudo bem. O importante é ter essas opções para as pessoas. O 100% remoto eu acho que é uma outra coisa também. Funciona muito bem para algumas pessoas, para as outras pessoas você talvez fique mais depressivo, porque você fica mais isolado. Se você não tem facilidade de fazer amigos, vai ser uma coisa difícil. Se você mudou para uma cidade nova, para um país novo e você está 100% remoto, você também tem que ter outras habilidades de ir em meetups e em outros encontros para conhecer pessoas, senão você vai acabar ficando isolado e isso vai te afetar de outra maneira. Então, existe um benefício ali também de ir para o escritório. Ir para o escritório não é tão mal assim. Mas a questão é, as empresas estão tentando fazer esse movimento de te forçar a ir para o escritório de novo e forçar as pessoas a irem 100%. E muito disso que acontece é muito por causa do mercado, porque o imóvel é um bem de investimento. O imóvel tem um valor de investimento. Você escolhe investir em ações, investir em imóveis, ou investir em empresas e tudo mais, e você tem um retorno financeiro. Se a gente pega e ninguém está indo para o escritório mais, o que que vai fazer com esse monte de escritório? Vai ter que virar apartamento, vai ter que virar casa. E se você tem tanta casa disponível, o que que acontece? O valor do imóvel diminui. Ninguém quer que o valor do imóvel. Eu quero que o valor do imóvel diminua. Mas o mundo não quer que o valor do imóvel diminua, porque o valor do imóvel é um bem de investimento, ele não pode diminuir. E, se você pensar nas multinacionais, os fundos investidores que compram as ações das multinacionais são os mesmos que são donos das empresas que constroem esses prédios, que constroem esses imóveis, tanto para escritório quanto para moradia. E eles não querem de maneira alguma perder alguma forma de dinheiro. As próprias empresas investem em empresas, as próprias multinacionais investem em empresas e compram ações de outras empresas que também constroem imóveis. Então, isso vai ter que ser uma mudança gradativa, porque o dinheiro do imóvel não pode diminuir, infelizmente, é assim que o mundo funciona hoje. E por isso existe esse movimento de tentar barrar. Eu acho que não vai ser barrado, eu acho que a gente vai continuar nessa mudança. Infelizmente, muitas pessoas vão sofrer por ter que ir para o escritório, 100% das vezes, mesmo trabalhando, estudando e tendo família e tudo mais, não vão poder essa forma híbrida. Mas também existe esse ponto econômico que afeta a nossa vida e sempre afetou, né? Que era o antes da criança não trazer o microfone de novo aqui. A criança que vai parar de trabalhar 12 Trabalhando horas por 12 horas. dia vai quebrar a economia global. É isso. Muito importante É. lembrar dessa notícia. É, tem, assim, quando a gente olha pesquisas sobre qualidade de vida no trabalho, felicidade no trabalho, o que fazem as pessoas, o que faz as pessoas serem felizes no trabalho, a autonomia está sempre na lista dos pontos ali que, em relação à qualidade de vida e satisfação e felicidade. Autonomia sempre está. E a autonomia. De como trabalhar, de onde trabalhar, métodos de trabalho. E esse lance de estar em casa ou estar na empresa mexe diretamente com a autonomia. Você se sentir preso, né? Tava, o Lu estava falando, né, que o pai dele trabalhou a vida inteira numa zona industrial lá de Salvador, né, que esqueci o nome agora, mas enfim, tem várias fábricas e tal, grandes, e é uma região que só tem fábrica. Então, ele falou, cara, meu pai saía de casa às 5 da manhã, sei, assim, para poder pegar não sei se é de carro, se pegava o ônibus e tal,
para ir lá para essa região específica. Então, chegava lá para começar a trabalhar às 7. E ficava lá o dia inteiro. Só saía de lá às 6 para voltar para casa e tal. Tudo que ele precisava fazer, qualquer coisa de banco, de coisa que ele precisava resolver, não tinha como resolver. Porque ele estava preso lá Tinha que ir no no horário do trabalho e tal. almoço e depois Né? contar a Tinha, hora. claro que hoje ainda existem fábricas e ainda existe gente que trabalha no regime e precisa trabalhar nesse regime, né? O tipo de trabalho exige isso e tal. Mas a pessoa não ter essa autonomia no dia dela, assim, ela não pode marcar um médico, ela não consegue marcar nada assim para resolver no horário comercial. Cara, é muito difícil. E aí, claro que ela vai negligenciar a saúde, claro que ela vai negligenciar coisas importantes, claro que ela não vai resolver, vai deixar tudo para resolver nas férias, aí não vai conseguir fazer nada que realmente descanse nas férias. Então, tem a Dani Junco, da Bitumami, ela fala que a gente quer ser humanos melhores, mas a gente não dá subsídio para os pais desses seres humanos poderem ser pais melhores, para que essas crianças cresçam melhores. Então, é isso, né? Você reclama da licença maternidade, você reclama que a mãe, ai, fulana é mãe, toda hora leva a filha, toda hora o filho fica doente, pelo amor de Deus, né? Deixa a gente na mão o tempo inteiro, tá? Tipo, e como você quer que as pessoas cresçam melhores se elas não têm a mãe saudável perto, se o pai não pode estar lá em nenhuma consulta, porque afinal de contas é a mãe que tem que levar, não o pai, né? Tipo, e aí, gente? Não, essa conta não fecha, sabe? Vou contar um outro segredo aqui, Cintia, que talvez as pessoas que exploram as outras não saibam, que é, se você, trazer o microfone de novo, se você está explorando seu funcionário, saiba que ele está se vingando de você. Ele está produzindo menos, ele está dando aquela cagada remunerada. Se você explora as pessoas, elas se vingam de você. Não tente explorar elas, as pessoas Não se vingam. ache, Não, não porque a gente ache. fazia isso com os nossos pais. Nossos pais exploravam a gente, maltratavam, a gente se vingava. A gente demorava para responder. O ser humano sempre equilibra as coisas. Então, se você está pagando pouco, a pessoa está trabalhando menos. Não vem achar que você está ganhando em cima das pessoas, porque o que você está fazendo é péssimo. Você é provavelmente um péssimo ser humano. Você está explorando os outros. Teve entrevista de um cara aí, não vou nem falar o nome da empresa, que falou que você pode trabalhar remoto sábado e domingo na empresa dele, que durante a semana é 5 vezes no escritório e 2 vezes remoto, implicando também que você vai trabalhar sábado e domingo trabalhando para ele. Olha que chefe maravilhoso. Depois descobriu até que está devendo mais de 10 milhões aí em imposto de renda para o governo, mas enfim. E o que acontece é, você acha que você está explorando seu funcionário, que ele está dando a vida, que a sua empresa é tudo para ele. Não é. Não adianta. Ele está se vingando de você por trás, está trabalhando menos, porque as pessoas não aceitam ser exploradas. As pessoas não vão ser exploradas e elas vão encontrar maneiras de equilibrarem ali, porque senão elas ficam enlouquecem. Ela enlouquece ser explorada o tempo todo. Essa pequena vingancinha para manter o equilíbrio da vida é parte do ser humano. E a cagada remunerada é uma das mais famosas que existe na vida. O cafezinho Você, também. aliás, antes de fazer minha pergunta, deixa eu trazer uma coisa. Tem uma economista que eu sigo, eu não vou lembrar o nome dela agora, mas ela sempre traz umas discussões muito legais, assim, baseada em economia, né? Ela trouxe um papo esses dias que ela estava falando sobre trabalho de alta qualificação e trabalho de baixa qualificação, né? Que a gente tem esses dois tipos, e ela discutiu essa coisa que você estava falando, né? Quanto mais alta qualificação você tem, mais rápido é a sua capacidade de resolver, mais direcionado você é, atua mais rápido, resolve mais rápido, e não é só sobre rapidez, né? É sobre entender mesmo aquele problema e tal, enfim, lá, lá, lá. E aí ela falou que ela não acredita que é possível você sair da baixa qualificação e ir para alta, é, não só na qualificação de acadêmica, quanto no você ser bom numa coisa, trabalhando 8 horas por dia. E aí o vídeo dela foi polêmico por isso, assim, que ela falou, gente, essa lógica da galera geração Z, do tipo, ai, quero trabalhar só 8 horas por dia, só não, né? Trabalhar 8 horas por dia e tal, e tá rico aos 30 ou tá ser o melhor na minha área aos 30 isso não existe, porque para você conseguir ter alta qualificação num tempo mais curto, né, até os 30 anos, até os 35 anos, 8 horas por dia não é suficiente. Você vai ter que se dedicar mais, vai ter que estudar mais, vai ter que trabalhar mais e tal, não sei o quê, enfim.
E aí o debate ali nos comentários era muito nesse lugar de, putz, mas as novas gerações não querem se matar de trabalhar, mas querem os resultados. Mas será que a gente só consegue resultados se matando de trabalhar? Por que que a gente se mata de trabalhar? É para a gente crescer? É para a empresa crescer? Para o que que é? Então, eu acho que também tem essa discussão, assim. Todas as pessoas que eu conheço, que hoje são bem-sucedidas com 40, 50 anos, dos 20 aos 35, elas não trabalhavam 8 horas por dia. Elas trabalhavam muito mais. E eu não tô cagando regra aqui, eu só tô pensando sobre isso, né? Assim, quando eu penso também na minha história e no período que eu mais coloquei energia nas coisas para as coisas acontecerem e que não foi trabalhando 8 horas por dia, foi muito mais, foi nessa faixa aí, dos 20 e poucos aos 30 e poucos e tal. Então, eu acho que tem um lado nosso que quer conforto, sim, que quer a tranquilidade, que quer poder trabalhar só aquele tempo e tal, mas também tem um lado de construção que eu não consigo pensar num outro caminho, sabe? Uhum, Mas aí eu tô falando de construir uma coisa que é sua, né? A gente falou de carreira no último episódio, o quanto você está construindo algo seu, você está melhorando, você está se desenvolvendo, você está crescendo, você está aprendendo, enquanto você está construindo algo que não é seu, né? Assim, que é uhum. só pro dono daquela empresa. Eu fui como você, Cintia. Eu trabalhei pra caramba. Trabalho ainda. Eu adoro trabalhar. Eu adoro produzir, adoro resolver problema, adoro ensinar as pessoas. Eu me sinto muito feliz trabalhando. O trabalho ocupou um espaço diferente na minha vida, mas o que eu sinto eu acho que a maioria das pessoas gosta de trabalhar no senso de ser ouvido, de produzir valor, de ensinar os outros, de aprender com os outros. E eu sinto que a gente, na nossa cultura do Brasil, é muito uma cópia da cultura americana, que é uma cultura dessa competição. A gente tem um episódio de competição versus cooperação também, vou deixar linkado aqui, que a gente fala um pouco disso, que é essa cultura do você competir muito e você não ter garantias de nada e você não saber se vai dar certo ou não, e você trabalhar muito, e você trabalha de dia, estuda de noite, aí você tem dois empregos, você tem emprego fim de semana. Cheguei uma época que eu cheguei a ter três empregos ao mesmo tempo, assim, e estudava ainda na faculdade, e tipo, eu não tinha vida, eu só estudava. E eu adorava produzir, eu adoro produzir ainda. Só que o que eu sinto a gente foi ensinado muitas coisas erradas, e essa produção o tempo todo também é uma coisa ruim. Eu acho que essa geração nova, que é a geração Z, ela tá vindo com um outro extremo que é justamente se perguntando. Mas você é tóxico no trabalho. Por que que eu vou trabalhar para você? Porque eu não acho que eles não querem trabalhar. Eu acho que eles gostam de trabalhar também. Eles gostam de produzir. Mas é o valor, a entrega do valor, a mensagem para a geração Z é diferente da mensagem que era para a gente. Aonde a gente aceitava apenas o título no trabalho e o dinheiro, a geração Z não aceita tanto só o título e o dinheiro. Eles querem entender por que que eles estão fazendo aquilo, para quem que aquilo está beneficiando, sabe? Qual que é o impacto daquilo na vida dele e nas outras pessoas. E eu vou contar uma experiência que eu tive, que foi quando eu mudei para Irlanda e eu conheci pessoas que com 24 anos iam ter o primeiro emprego delas. Várias pessoas. Então, terminava o colegial, ia para a faculdade, terminava a faculdade e fazia um master. E aí ia começar a ter o primeiro emprego. Meu primeiro pensamento foi: que pessoas preguiçosas, que pessoas inúteis. Esse foi o meu cabeça preconceituosa de pensar que alguém ia ter o primeiro emprego com 24, 25 anos e eu comecei lá com 17. E aí depois eu fui aprender que, na verdade, por que que eu tive que começar com 17 anos? Que bom seria se eu pudesse ter estudado, ter viajado e aí sim entrar no mercado de trabalho com um pouco mais de maturidade, tido espaço para viver um pouco mais a minha vida quando eu era mais novo. E a gente está tão acostumado, por causa dessa forma americana de trabalho, que o trabalho é tudo na vida, a carreira é tudo na vida, que a gente perde um pouco esse próprio espaço, onde eu via um benefício na vida de alguém como algo negativo, que era ruim. E tipo, por quê? Se a pessoa viveu mais a vida e vai começar a trabalhar com 24 anos, não quer dizer que ela é burra ou menos capaz que eu. Não, ela só está começando a trabalhar um pouco mais tarde. E ela vai continuar trabalhando, ela vai ter sucesso, ela vai ter dinheiro e tudo mais. Ela só começou num lugar diferente. E eu sinto que a gente consegue sim produzir no trabalho, trabalhar e aprender sem ter que se matar de trabalhar mais do que 8 horas por dia, sabe? Porque o estudar eu nem coloco tanto como trabalho, eu coloco como uma outra coisa, como uma qualidade nossa, que estudar é gostoso, estudar é bom e não entra tanto quanto no trabalho.
Talvez você esteja numa profissão que você não goste e acabe entrando como trabalho. Infelizmente também tem isso na nossa vida e acontece. Mas o estudo, o ganhar conhecimento é uma coisa gostosa. E eu concordo que eu não acho que seja tão simples apenas trabalhar 8 horas por dia. Mas quando você está trabalhando 8 horas por dia para pessoas que são legais, para pessoas que te incentivam. Eu lembro agora na última empresa que eu estava, a gente pegou uma pessoa para fazer estágio. E aí, durante o horário de trabalho, essa pessoa também estava estudando. E eu venho de uma cultura onde pessoas estudam no horário de trabalho. Por que que você está estudando? Você está estudando para ser melhor naquela empresa, para ser melhor na sua carreira. E aí você vai ser melhor e vai dar mais dinheiro para a empresa, traduzindo de forma direta. Então, liberar algumas horas de dia para estudar, ter um budget dentro da empresa que te ajuda a estudar também, é algo maravilhoso. E aí a pessoa vai produzir mais, porque você está estudando algo, você acaba produzindo depois do horário de trabalho, porque você tem prazo para entregar e porque você tem o seu estudo. E o estudo te motiva a ficar depois do trabalho, a continuar estudando, a estudar o fim de semana. E é uma coisa que é muito gostosa esse crescimento e trabalhar e produzir, e entregar valor e ajudar as pessoas e tudo mais. O problema mesmo é esses ambientes tóxicos. É trabalhar com essas pessoas tóxicas que fazem a gente se questionar por que que a gente acorda de manhã e vai pegar o ônibus ou vai ligar o computador para começar a trabalhar, sabe? O problema não está no trabalho. O problema está na exploração das pessoas no trabalho. Esse é o maior problema. Porque trabalhar é gostoso, produzir é gostoso. Diferente se você vai trabalhar numa horta, ou você vai trabalhar dirigindo carro, tem um valor ali que é gostoso. Você faz coisas que são gostosas. O problema é a exploração. É como a gente é explorado que causa uma cagada ali. Esqueci a palavra. Faz mal, né? O que adoece e tal, enfim. Eu não sei, assim, eu acho que a gente tende sempre a querer que a nossa trajetória, a entender que a nossa trajetória é a certa, né? Assim, é o que funciona para todo mundo. Não, porque eu, quando eu tinha 15 anos, eu lá, 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 quando eu tinha no meu primeiro emprego, eu tal coisa. Então, não é assim que funciona. Ainda mais esse lance das gerações, como as coisas mudaram, mas não sei, não abro mão do lance da dedicação, assim. Eu acho que a gente também sabe, a Harvard tem aquela pesquisa grande sobre felicidade, que ela fala que é um erro achar que ficar 60 horas enfiado com a cara num conteúdo vai te ajudar, porque não vai, né? Assim, se a gente não tiver esses intervalos de sociabilização, dar esse espaço para o cérebro assimilar tudo aquilo. Então, a gente precisa de janelas. Mesmo se você se dedicar muito e tal, você vai ter que pensar nessas janelas para a coisa dar certo. Mas você vai ter que se dedicar de alguma maneira. Mas desde que você se dedique num ambiente que você sabe que é legal, que é saudável, que tá É. sendo legal, tá te fazendo bem, né? Assim. Uhum. Sabe, uma vez eu lembrei agora, eu tive um chefe que ele me disse que ele me ensinou que 20% do meu tempo, segundo ele, era para eu estar estudando, para eu estar fazendo pesquisa, lendo blog sobre a nossa área de trabalho, estar estudando e tudo mais. E lembro que até aquele momento eu me senti um pouco culpado de estar lendo coisas, estudando coisas no horário de trabalho, sabe? E faz todo sentido, porque quando você está estudando, você está lendo, você está pesquisando, você está prevenindo de resolver problemas que já foram resolvidos há muito tempo. E aí você vai experimentar coisas que já foram experimentadas, que já tem pesquisa, que outras pessoas já tentaram, já erraram e já tem coisas que dão certo. E talvez você seja a primeira pessoa que está fazendo dessa maneira e você pode publicar isso ainda e ensinar outras pessoas. Porque essa troca de conhecimento por isso que a gente está aqui, por isso que a gente está nessa tecnologia, que você está ouvindo a gente nesse headphone, ou na TV, ou seja lá no que for, porque a gente descobriu algo que a gente compartilhou e outra pessoa estudou aquilo. E aquele estudar ajudou que a gente avançasse mais. E ter uma porcentagem do nosso tempo para estudo, para pesquisa, para ler blog e tudo mais, é muito importante. Porque a gente fica reinventando a roda 1000 vezes e não precisa ficar reinventando as coisas. Eu não sei se ainda é assim e tal, mas eu lembro que por algum tempo o Google tinha uma lógica de 20% do tempo para os desenvolvedores se dedicarem a resolver o que eles quisessem. Então, era 80% do tempo dedicado aos projetos específicos, que eles eram direcionados e tal, e esses 20% eles podiam fazer projetos internos, assim, coisas que eles estavam, sabe, tipo assim, ainda mais desenvolvedor, né? Esse botão aqui do nosso sistema interno tá errado, é um saco, não é legal, vamos mudar. E falam, eu acho que o Gmail, se eu não me engano, foi criado, desenvolvido ou melhorado nesses 20% do tempo
da galera de lá, assim, não era um projeto central. É, alguém resolveu melhorar, melhorou tanto, mandou É. tão bem no rolê que, Teve uma empresa interessante. que eu trabalhei, onde o produto que eu trabalhava gerava em torno de 35 milhões de lucro por ano. E um produto que eles criaram gerava 5 milhões e veio de uma porcentagem assim. Foi um projeto que o pessoal fez durante 2 ou 3 dias, virou um produto e gerava 5 milhões de lucro por ano num projeto de quase, vamos dizer, fim de semana que foi feito, por causa da gente ter uma parte de tempo livre. E se você pensar só um projeto assim, já paga anos de outras pessoas terem essa parte, de ter um pouco de horas livres para poder produzir tecnologia, produzir coisas, que facilita a nossa vida. E não é só pelo valor direto, é o valor indireto, que é a motivação das pessoas estarem experimentando, das pessoas terem espaço para fazer as coisas. Porque a gente adora experimentar, a gente adora criar coisa. O ser humano adora fazer isso. A gente adora experimentar e usar a nossa criatividade. E muito lugar mata a nossa criatividade, né? A gente até pensa que nem é criativo e olha para uma criança, como uma criança não é criativa. Olha o que ela fala, o que ela pinta, o que ela faz. E todos nós fomos como uma criança, né? E como é bom poder usar a nossa criatividade no trabalho para resolver as coisas e ter o apoio da nossa gestão nisso também, né? De novo, o Sim, problema são as pessoas babacas, Cintia. Esse que é o problema. ó, lembrei de dois exemplos dessa coisa da atenção, quando a empresa respeita e dá espaço para esse lance da atenção que as pessoas estão dando para as coisas ou para o que elas querem dar, né? Eu tive um cliente que acho que depois dessa iniciativa, eles tornaram isso uma política mesmo, que um dos estagiários vivia reclamando que as torneiras do banheiro estavam sempre pingando. E era uma empresa grande, então assim, eram alguns banheiros, né? Não era um banheiro só. E aí, eu acho que o gestor dele falou: ah, você reclama, tá? Resolve isso, então. Vai fazer alguma coisa para resolver isso, então. E aí ele não, assim, ele organizou junto com a equipe de manutenção e tal, sei lá, uma política de prevenção, assim. Não só arrumaram todos os vazamentos, mas tinham, sei lá, um dia que era vistoriado, enfim, um negócio lá. E aí, quando o impacto na conta de água veio, que foi enorme, porque tinha um desperdício grande de água, que eles viram o tamanho, eles criaram sei lá, uma premiação, alguma coisa assim, para esses projetos paralelos, que não necessariamente é o produto que vende mais, mas é alguma coisa e tal que pode melhorar. E uma outra coisa que o meu sócio conta, que no Carrefour, uma das caixas, uma vez virou lá para sei lá, alguém, dos caras do administrativo foi visitar um dos supermercados, né? O Carrefour é gigante e tal, e uma das caixas falou assim: nossa, é, vocês precisam melhorar aqui o sistema, porque olha o tanto de parte em branco que fica na nota fiscal. Sabe, na época nem era essas notas como é hoje, né? Era um negócio mais Uhum. ali e tinha várias partes em branco, assim, que ficava e tal. E aí eles falaram, é mesmo, né? E começaram a olhar para isso, como podia melhorar. E quando eles resolveram esse negócio das partes em branco da nota, porque naquela época elas iam digitando ali, né, o preço e tal, você não ficava você ficava com uma cópia, mas o resto ficava lá porque eles faziam toda a conferência a partir desse papel, entendeu? Então era um Uhum. negócio, quilômetros de papel por dia, porque o Carrefour é gigantesco, tem diversas lojas. Quando eles mudaram esse sistema, eles tiveram uma economia de papel tão absurda que, sei lá, deram acho que um prêmio para a menina, alguma coisa assim, e também criaram essa política de. Só que é isso, gente, é só dar ouvido para quem está executando o trabalho de fato, né? Ela todo dia olhava aquele monte de papel e falava, meu Deus, né? Que desperdício. E isso volta no que eu falei lá no começo, né? As empresas já sabem que dá para ter o trabalho remoto, só que dá muito trabalho para elas fazerem. E aí, quando alguém vem e mostra como o custo da água do estagiário ali do exemplo e do papel já estavam dentro do Carrefour e dentro da outra empresa há muito tempo. Então já era uma parte que fazia parte da cultura, aquele custo. Aí quando você remove aquele custo, as pessoas veem o nosso cérebro de novo, não consegue entender até ver, aí você vê aquele custo traduzido, aí você, caramba, faz sentido fazer isso. E o trabalho remoto entra na mesma coisa, que é a eficiência que a gente tem, o benefício para as pessoas, a moral das pessoas, tudo isso é uma coisa muito boa que acontece. E o híbrido e o remoto, né, nesses dois lados.
E tem uma parte também que eu já ouvi que é, essa frase eu acho maravilhosa, que é, tem gente que não confia que a outra pessoa vai trabalhar, se for trabalhar remoto. É tipo, como você vai contratar alguém que você não confia? Tem gente que não vai mesmo, tem gente que vai enrolar. Mas ela vai enrolar na empresa, ela vai enrolar em casa. Não é sobre ela enrolar. E se você não confia em alguém, por que que você está contratando aquela pessoa, de certa forma, sabe? Você não deve contratar pessoas que você não confia. E se você não confia em todo mundo, aí você deve buscar sua terapia, entender de onde que vem essa falta de confiança e tudo mais. Mas as pessoas vão produzir, as pessoas querem trabalhar, elas não querem ser inúteis. As pessoas não gostam de ser inúteis. Fica tedioso você ser inútil por muito tempo. E olha, essa é uma briga que vai continuar existindo, assim, eu acho que Uhum. a gente vai ter empresas que vão ser as empresas da bandeira do remoto, do híbrido, e vão continuar defendendo isso. A gente vai ter empresa que vai ser tipo o fulaninho lá que estava, né, no vídeo do LinkedIn lá, falando que a galera trabalha 80 horas semanais na empresa dele e tal, e de final de semana e não sei o quê, né? Isso vai continuar acontecendo. Eu queria que as pessoas pudessem ter a opção de escolher em qual empresa elas querem trabalhar. A gente sabe que essa não é uma realidade, né? Muitas vezes É. você trabalha onde dá, mas, né, assim, meu sonho seria que as pessoas pudessem escolher a empresa que faz mais sentido e que essa cultura colhe mais com elas. Infelizmente, não é assim, né? Mas seguimos. Daqui 5 anos a gente volta a essa conversa, gente, para ver como é que as coisas estão. Eu prometo, a gente grava um episódio daqui 5 anos para falar sobre isso. Vamos botar no calendário já, que eu sou organizado e não vou esquecer. É isso, gente. Não tem dica de filme. O que que você está assistindo de legal? Eu estou assistindo. Eu quero falar da série que eu estou assistindo, não tem nada. De alguma maneira tem a ver com o trabalho, sim. Uhum, Que é a Violet Evergarden. Evergarden, Evergreen, sempre. Mas acho que é Evergarden. Que é um anime maravilhoso de uma menina que foi treinada para ser do exército. Então, ela era uma máquina de matar. E ela é linda, loirinha, aquela carinha, sabe? Toda, né? Parece uma Barbiezinha ali, pequenininha. Só que ela foi treinada nessa lógica do exército. E quando a guerra acaba, ela não sabe viver sem ser num uhum, contexto de guerra, porque ela cresceu ali. E ela vai ser reintegrada na sociedade para escrever cartas para as pessoas tipo Central do Brasil, você lembra? uhum, Só que ela não tem acesso a emoção nenhuma, porque ela foi treinada para não sentir nada. E escrever carta, né, você passar para o papel o que uma pessoa está sentindo, é super desafiador. Então, o trabalho dela vai ser, durante toda a série, é tentar descobrir o que quer dizer eu te amo. Pensando aqui, que coisa maravilhosa deve ser isso, né? Escrever carta para tentar passar pro papel o que a pessoa está sentindo. Porque as pessoas vão lá e elas falam, né? Ah, eu gosto do fulano, mas eu não quero que ele saiba assim tão descaradamente, mas eu quero deixar claro, né? Escreve uma carta para mim. Hum, E esse é o trabalho dela. Então, é lindo, assim, o desenho é super bem feito, os detalhes, assim, ele é maravilhoso e ele é muito sensível. Então, foi o paciente meu que indicou, uhum. arrasou na dica. Eu tô amando, eu tô com dó porque ele tem poucos episódios, você sabe? Que você tá Sei, o Doc vai acabar. Nossa. Eu Ah, tô morrendo de dó. hum, Mas é lindo, gente. Assistam, assim. Tô gostando. É bem curtinho. Acho que tem 9 episódios, 7 episódios. É maravilhoso. Eu não tô assistindo nada, mas eu tô lendo o Three Body Problem. Tô no livro 2. Passei da metade do livro 2. A Netflix fez uma série desse. É uma trilogia, acho que tem até um quarto livro, mas eu tenho certeza que são três. Lá que teve a E confusão que o cara foi envenenado, né? O tem um cara negócio de que escreveu. alienígena. Não, não. Na vida real, né? Ele O foi cara envenenado? que. O cara que escreveu a história, eu acho que tinha alguém que trabalhava com ele que tentou envenenar ele, ou matou ele de fato, para ficar. Depois você Jesus. pesquisa. Tem um rolê Eu doido não assim quero, por quero pesquisar trás. isso aí, não. Então, a história do livro é bem legal. Eu sei que vai por uma coisa muito maior ainda, mas você falou de uma coisa ali que me fez lembrar da história do livro, porque você disse a pessoa quer que escreva a carta, mas eu quero, gosto, mas não quero que a pessoa saiba e tal. E um pequeno spoiler, né? Mas existe uma raça alienígena na história, já no começo já fala isso. E essa raça alienígena, tudo que ela pensa, ela fala.
Imagina, você não tem nenhum pensamento secreto. Nada. Tudo que você pensa, a outra pessoa e as pessoas em volta sabem o que você está pensando o tempo todo. E é uma coisa muito legal de se pensar como seria a evolução da nossa sociedade se a gente não mentisse. Imagina. Como ia ser política? Como Não, ia ter mas não, política? não é só sobre mentir, é porque, né, assim, a gente pensa coisas que a gente fala, às vezes é como a gente pensou, só que a gente Uhum. melhora, né? A gente Sim. organiza o que a gente está pensando para. Agora imagina não ter esse filtro. Nossa, que Vomitar, loucura. assim, o que tá na sua cabeça o tempo todo, né? Não, isso Meu também. Deus. Uma loucura, é. Não, vocês não Mas estão preparados, gente, para minha cabeça tá livre assim no mundo. Não, 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 não. vamos gravar um episódio sobre isso, gente. Não estão preparados. Então, minha dica é a Violet, maravilhosa, vocês vão gostar muito, tô gostando muito. Que mais? Eu tô lendo algumas coisas mais técnicas, eu tô relendo Conversas Difíceis e tem sido muito bom reler esse livro. Que mais que eu tô estudando? Tô estudando algumas coisas. Eu também tô lendo Porque Ninguém Me Disse Isso Antes, que é um livro sobre terapia que tá sendo legal também. Uhum. Lendo umas coisinhas aí. Bem, ouvinte, estará na descrição do episódio, caso você queira ler essas coisinhas gostosas que Cintia sempre recomenda. E é isso, meu povo. Eu acho que semana que vem a gente não pode mais falar de trabalho. Acho que chega desse tema, né? É que esse casou, né? Carreira, trabalho remoto, e eu tinha muita coisa para vomitar aqui, que eu vomitei. Mas o meu cérebro, como no negócio ali, não foi 100% honesto, porque a gente não quer ser preso e tem que viver em sociedade. Nem tomar um processo desses mega empresários aí, que, né? Deus me livre. Exato, exatamente. É Então isso. tá. É. Então nos vemos semana que vem, meu povo. Boa semana para vocês. Um beijo. Tchau, tchau.